Quando a pessoa me diz assim, eu não tenho tempo de arrumar minha empresa, a pergunta que passa na minha cabeça é assim, vai ter tempo pra quê então? Mas eu só escuto por aí dizendo, eu não tenho tempo. Eu não consigo olhar números se eu não consigo nem fazer o trabalho do dia a dia da minha empresa, rodar. Ou eu tenho que dar os orçamentos para os maiores clientes. Bom. Eu tenho que gerir os meus líderes, porque senão eu não consigo fazer. Ou ficar naquela roda de rato, nossa, né? De novo, eu adoro falar essa roda de rato, porque eu acho que é a maior analogia que tem. As pessoas precisam entender assim. Se você hoje tem uma empresa, você tem que ocupar o teu papel de empresário. Se você hoje é um líder, você tem que ocupar o teu papel de líder. A pior coisa do mundo é você ser o melhor programador da empresa, o melhor vendedor da empresa e você passar a ser líder e continuar fazendo as mesmas coisas. Lembre que mudou para o papel de líder, mudou de função. Você foi demitido de programador, você foi demitido de vendedor e agora você é líder. São outras funções que você executa. E no momento que você aceitou o desafio de ser empresário, você foi demitido da tua função que você fazia antes e está sentado na cadeira de empresário. Se você não está, quem que vai estar no lugar do empresário se ele não está lá? Então, aí é que tá. Quando a pessoa me diz assim, eu não tenho tempo de arrumar minha empresa, a pergunta que passa na minha cabeça é assim, vai ter tempo pra quê então? Não tem tempo pra melhorar. Quem é que vai ter? Ou a pessoa se conforma que a realidade dela vai ser isso, ter uma empresa que precisa carregar o tempo inteiro nas costas, que talvez dê lucro, talvez um mês dê bom, talvez outro mês dê muito ruim, que não vai ter vida. Então se conforma com isso. Só daí faz um favor pra nós, para de dizer que é empresário, tá? Não fala eu sou empresário. Porque quando eu ouço empresário dizer eu sou empresário e eu vou lá olhar ele na empresa dele, ele tá lá com o jalequinho, tá lá com o crachá fazendo coisa de funcionário, pra mim ele não é empresário. Não é empresário. Não. Ele é o pior funcionário que ele tem. É o cara mais caro e é o cara que mais tá negligenciando o seu papel, que é fazer a empresa ir pro próximo nível. Eu demitiria esse cara. Eu demitiria, exatamente. Se eu tivesse contratado uma pessoa que faz isso e tá dizendo que é empresário para trabalhar na minha empresa como empresário, eu demitiria. Não, não tá se fosse meu sócio, eu acabaria com a sociedade na hora. Com certeza. Acaba com a função. Não Acaba é nem com a falar. função. Claro. Então, pô, Demite. se eu não vou ter tempo de parar, olhar, definir indicadores, se eu não vou ter tempo de criar processo, se eu não vou ter tempo de implantar essa cultura para que a minha equipe entenda que há uma responsabilidade por trás, que há um caminho para entregar resultados, vai ter tempo para quê? Para chorar no final do mês que as coisas estão ruins. É para contar moeda em vez de contar Pra notas. contar moeda, exatamente. Para contar centavos em vez de contar dólares, né? Aí se acomodou. Totalmente. E qual é o lugar do empresário, então? Então, o lugar do empresário é justamente olhando as coisas de cima para baixo, na cadeirinha do estratégico. Olhando números, definindo padrões, definindo melhorias, vendo oportunidade de melhorar. Porque todo negócio, ele pode estar performando o que for. Se você tirar tempo, se você fizer pausa estratégica para pensar o estratégico da tua empresa, você vai achar pontos de melhoria, sim. Agora, tem uma frase de Peter Drucker, que para mim é o pai da administração, né? O conceito que ele tem, inclusive. E ele diz assim, tudo que pode ser medido pode ser melhorado. E aí, às vezes, Cris, vem empresários falar com a gente que tá nos programas nossos, gente que não tá, e diz assim, ó, Campa, a performance da minha equipe tá ruim. Ah, me dá um setor aqui que tá ruim. Ah, produção. Me dá os números da produção. Qual é a quebra? Qual é o tempo de atraso? Qual é o erro das pessoas? Quanto tá de índice de retrabalho? Sabe o que eu ouço de resposta? Não sei. Não é nem essa a resposta. A resposta é tá muito. Ah, meu Deus! Tá alto. Tá pior do que eu imaginava. Quanto? Ah, daí entra o que você respondeu. Não sei. Então não tá medindo. Daí vai melhorar como? Se não tá medindo, se não tá olhando para esses números. Não, mas eu tô em cima da equipe. Cara, se você tá em cima da equipe, você tinha que saber em que número tá isso. Você tá lá enfiado no maldito setor e você não sabe quanto tem de erro, quanto tem de retrabalho, quanto tem de atraso? Tá fazendo o que lá? Que controle é esse que tem nas mãos? Você me lembrou o caso do empresário. Esse conversou contigo faz poucos dias. Depois você vai complementar essa história que tu sabe melhor que eu. Que ele tinha problema na produção. Ele tá com o financeiro desgovernado por conta da produção que dá muito retrabalho. Aí eu fui conversar com os líderes deles, porque dentro dos nossos programas de acompanhamento empresarial, a gente também acompanha os líderes dos empresários. Então a gente
consegue fazer um olhar integral da empresa, olhando para o estratégico com o empresário, para o tático com os líderes e para o operacional com os funcionários. Porque a gente tem conteúdo para todo mundo, para a gente entregar um ROI, um retorno sobre o investimento muito maior daquilo que você está fazendo com a gente. Mas esse não é o caso agora. O caso é que esses líderes desse empresário chegaram e eles disseram assim: Cris, tá com um problema lá na produção que o líder ele não tá conseguindo engajar e ele cobra de maneira descompensada as pessoas, ele não sabe falar e acaba que ele fica quieto para ele não cobrar as pessoas, então aceitam o que querem entregar. E aí, se eu olho para o lado, eu tenho pena do meu chefe, porque ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa do bem, e eu fico com pena dele, então eu tento lá ajudar, só que eu acho que ele deveria tirar aquela pessoa de lá. Olha o tamanho do problema de liderança que ele tem. Então, simplesmente, deixou um cara que era bom, ficou ruim, permaneceu lá, num lugar que ele não tinha competência, ele não foi treinado e ele não quer aprender e ele não quer fazer. Para deixar um câncer dentro da empresa que está refletindo aonde? Lá na nota do boletim, como eu sempre falo, no faturamento. Porque o faturamento lucro, todo né? mundo enxerga. Faturamento e lucro. Na verdade, nem lucro, né? No prejuízo, né, Campo? No prejuízo. Porque imagina assim, ter produtos que tem que ir e voltar 3 vezes porque foi feito de maneira errada, gastando frete, gastando tempo, gastando dinheiro com uma lucratividade baixa. Mas aí, Cris, aí vem o negócio. Aí vem a magia dos números, né? Então. Porque o que acontece? Esse empresário, eu sei quem você tá falando e já conversei com ele. Aí quando eu questiono assim, cara, mas me fala os números, ele não sabe. Então o que acontece? Se eu não sei os números, eu não tô rotulando as coisas. Então não dói no bolso. Agora, no momento que você entender que, poxa, atraso é horas que estão sendo desperdiçadas na minha produção. Horas desperdiçadas é dinheiro que eu estou gastando. Ociosidade é dinheiro que está indo pelo ralo. Material que volta é dinheiro que vai pelo ralo. Se eu metrificar isso e converter por dinheiro, aí é diferente de olhar, estão errando muito, estão atrasando muito. Eu converto aquilo em dinheiro. Pô, eu tô gastando tantos milhões a mais por mês, um negócio que eu não deveria gastar. Então, você entende que isto é controle? Sim. Isso é controle. Eu olhar os números. Pô, a minha produção esse mês, tantos R$1.000 em horas de ociosidade. Pô, comercial, não dá pra deixar a produção ociosa. A minha produção, eu olho ali, não, tantas horas de retrabalho. Ô, líder da produção, onde é que tá a falha aqui que vocês estão me atrasando? Estão me gastando tanto de dinheiro com produção errada, com material desperdiçado? Quem é que vai pagar essa conta? Então aí é questão de dono lá no estratégico, olhando isso e alinhando com as lideranças. Não adianta eu botar líder para mandar as pessoas e estar ali fiscalizando o que as pessoas estão fazendo. Eu tenho que ter líderes que também entendam a cultura da minha empresa e que garantam que as pessoas entreguem os resultados que elas precisam entregar do jeito que tem que ser. E aí, Cris, só me estendendo um pouquinho mais, isso vai desde a contratação. Tá? Porque o que é o correto? Contratei alguém para minha equipe. Não interessa o cargo. Pode ser a tia do cafezinho, pode ser o presidente da minha companhia. Contratei alguém, essa pessoa tem que ter ciente do que eu espero que aconteça ela estando lá. Que números ela tem que me entregar. A tia do café, quantos café por dia, que hora o café, quanto de reclamação, ela tem que ter ciência disso. O presidente, qual é o faturamento, qual é o lucro? Os líderes de setor, aquele setor, quanto tem que produzir? Quanto de quebra no máximo? Quanto de erro no máximo? Então, tem que estar ciente isso para as pessoas. E como que ela vai lidar com isso? E esse empresário que nós estávamos falando agora está aprendendo. Tá aprendendo. Agora está indo para o caminho certo e está conseguindo fazer aquilo que tem que ser feito dentro da empresa dele. Para ele ter o quê? Mais lucro, óbvio. Parar de ter prejuízo, ter mais lucro. E liberdade dele poder ir e vir sem precisar ficar com o olho em cima das pessoas que não estão fazendo acontecer na empresa dele. Exatamente. Mas por quê? Porque ele entendeu que para a empresa dele ir para o próximo nível, ele tem que ir para o próximo nível primeiro. E esse é o jeito certo. Ele entendeu essa diferença. Com certeza. É verdade. Tá? Então, o que eu tenho que ter em mente sempre, tá? O controle é a gestão do negócio. E a gestão ela tem que ser baseada em números, em indicadores. Se eu tiver isso claro, pessoas que eu consiga fazer com que me entreguem esses números por causa dos meus processos, por causa do meu modelo de negócio,
Aí eu não preciso abrir mão de controle para crescer, nem abrir mão de crescer para ter o controle. O meu forte abraço, desejamos que você viva Positivamente.